Usar o neoliberalismo como o sistema responsável pela crise que assola o mundo seria uma tática da direita para voltar ao capitalismo como solução? O neoliberalismo é uma camuflagem do capitalismo? Não, o neoliberalismo é uma política de crise. O capitalismo está numa crise muito grande. Por exemplo, por que eles colocaram em prática o neoliberalismo? Logicamente que isso precisa de uma análise integral, mas eu vou mencionar alguns aspectos. O Estado Nacional não consegue mais sustentar a política de pacto social, que era a política de bem-estar social. Eles perceberam que isso daí não funcionava mais. Por que não funcionava mais? Porque o estado de bem-estar social ele era financiado, né, por uma certa ampliação da economia capitalista depois da Segunda Guerra Mundial, que foi uma ampliação que cobriu um buraco que a guerra tinha deixado. Bom, isso aí se esgotou. O capitalismo ele não cria mais aquele excedente que permita fazer isso daí. Pelo contrário, os bancos estão sempre à beira da falência. Nós vimos, em 2008, quando teve a crise de 2008, deram mais de $1 trilhão para os bancos. Agora teve a crise da pandemia, deram mais $1 trilhão para os bancos. Esse é o neoliberalismo. Precisa tirar de toda a economia e dar para os bancos, porque senão vai tudo à falência. É uma economia falida que eles são obrigados a sustentar. Então, aí o que acontece? Para obter mais lucros e tudo mais, eles destroem uma parte da economia. A natureza da crise capitalista é uma crise de superprodução. Você tem mais produção do que o mercado é capaz de absorver. Então, o que eles fazem? Eles vão destruindo uma parte da economia, que é um enxugamento da economia, para ver se a parte que sobra consegue ter os lucros necessários. E não está dando certo. Destruíram toda a economia da União Soviética, destruíram toda a economia do leste europeu, destruíram uma boa parte da economia de todos os países atrasados e a coisa não anda. Porque, num certo sentido, é um círculo vicioso. Você destrói a economia para aumentar a lucratividade, mas aí você aumenta o número de desempregados e encolhe o mercado. Aí você destrói mais economia para aumentar a lucratividade e o mercado encolhe ainda mais. A multidão de miseráveis que, num dado momento, o pessoal classificou como excluídos do sistema. Essa multidão não é ser excluído do sistema é uma bobagem, né? Essa multidão de miseráveis, ela é um peso morto dentro do capitalismo. Ela não consome, ou ela consome muito pouco. Como fazer? É uma coisa, é um jogo que vai aumentando a crise a cada momento que passa. Toda a economia se desloca para o mercado financeiro. O mercado financeiro, para manter a lucratividade, promove uma série de ações de altíssimo risco ou altamente destrutivas, né, para conseguir essa lucratividade. E, no final, o negócio fica lá cada vez mais, como é que se diz? Desinflado, né? Sem vida, sem dinamismo. Um exemplo disso é o futebol. O futebol é o centro de uma especulação financeira gigantesca. Mas você vê que, no Brasil, por exemplo, não está aguentando o tranco.
Os clubes brasileiros estão todos falidos. Agora eles querem colocar o negócio do clube empresa, que vai levar essa situação de crise dos clubes às alturas, né? O clube empresa seria assim, o clube não se sustenta mais. Esse é o caso do Botafogo, que tem sido muito discutido. O clube não tem mais dinheiro, está falido. Então vamos transformar numa empresa e aí a gente vende anúncio, faz propaganda, marketing, papapá. A hora que isso daí também se esgotar, eles vão pegar o que sobrou daquele time de futebol e vão jogar fora e o dinheiro vai para a Tailândia para investir em ostras, que está dando dinheiro nesse momento. A gente já viu uma parte desse espetáculo com clubes, por exemplo, como o Corinthians, que num dado momento que houve um investimento maciço, o clube subiu, depois afundou. A economia capitalista está toda nisso daí. É uma economia de jogatina num grande cassino internacional. A produção está cada vez pior, cada vez mais debilitada, né? Quer dizer, não há volta. Não é que a ideia de que há uma volta ao capitalismo é errada, porque a política neoliberal é uma política dos capitalistas. É a maneira que eles encontraram de fazer frente a uma crise que é uma crise terminal. A única solução para o capitalismo seria que o capitalismo começasse a crescer. Isso aí, nem o economista mais ideológico, mais otimista, é capaz de falar que isso aí vai acontecer. A própria burguesia sabe que eles estão carregando aí um sistema que está em estado de coma. Eles estão procurando manter o negócio vivo até onde der. Mas é inevitável que dentro de algum tempo, não dentro de 100 anos, dentro de algum tempo, a mola mestra do negócio vai quebrar e aí a economia mundial ela vai ficar parecendo assim um deserto, vai ficar chata assim. Aí o número de desempregados, que já é gigantesco, vai ser tão grande que o pessoal vai... isso aqui não é também uma fantasia da minha parte. O pessoal vai começar sistematicamente a tocar fogo no país onde eles vivem. Foi o que aconteceu na Argentina, quando a Argentina faliu depois de toda a grande experiência neoliberal, né? Onde todos, vejam só vocês, todos os palácios provinciais, quer dizer, a casa de governo dos estados argentinos, foram ocupados e queimados pela população. Porque o número de desempregados era tão gigantesco que transforma tudo numa enorme panela de pressão que vai explodir.